Bom, se você, assim como eu, ama um filme e ama uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que às vezes você pode tirar e até mesmo trazer para sua vida, esse vídeo é para você. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns filmes para quem ama psicologia ou simplesmente para quem quer trazer alguma coisa, acrescentar alguma coisa a mais aí na sua vida. Então eu tentei misturar bastante os gêneros, eu coloquei romance, eu coloquei animação, tentei colocar um pouquinho de tudo aí, então vem comigo pra gente ver esses filmes que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, lembrando que essa lista aqui, ela não tá em nenhuma ordem de pior para melhor, simplesmente eu fui montando e colocando lá, tá? Então eu vou começar falando aqui de um filme que chama Meu Pai e que foi indicado a 6 Oscars ainda em 2021. E é a história de um senhor que ele já é aposentado, né? Acumulou ao longo da sua vida e ele mora em Londres. E atualmente a vida dele é montar quebra-cabeça, que é aparentemente um jogo de uma pessoa só, e ele passa a vida montando o quebra-cabeça. Onde os nossos olhos, né, os olhos de quem assiste, são o Anthony. Então a gente vai descobrindo onde cada peça se encaixa junto com ele. Mas tudo muda quando a filha dele fala pra ele que ela vai mudar e que agora ela vai morar em Paris. E aí começa a aparecer novos personagens e até mesmo novas situações, e ele fica ali tentando entender qual peça que não está no lugar. E isso seria alucinações, seria pensamentos, porque são relacionados a pessoas que fazem um papel importante na vida dele. E aí, quando ele percebe que isso pode ser talvez algumas lembranças, ele começa a viver isso, né? E começa a trazer isso para a vida dele. Então ele tenta ali montar aquele quebra-cabeça para entender o que tá travando ele. Ele quer desfazer algumas coisas aí que estão presas nele, sabe? Que estão segurando ele, impedindo ele de montar aquele quebra-cabeça completamente. E aí, quando tudo indica, né, pra paranoia, pra medo de ficar sozinho, a gente vai descobrindo junto com ele que algumas coisas realmente não fazem sentido, que algumas coisas estão fora do lugar. E eu acho que eu não preciso de falar mais nada, né? Além de ter, assim, um roteiro incrível, ele já foi indicado para 6 Oscars em 2021. Então, assim, eu acho que pra mais é só a gente indo lá e assistindo mesmo. Bom, o próximo vídeo com certeza não tem como eu não citar, não tinha como eu aparecer aqui para fazer esse vídeo e não falar do que eu vou falar para vocês agora, e com certeza você sabe do que eu tô falando e você já ouviu falar desse filme. Sim, Divertidamente eu precisava trazer esse filme para cá. Se você ainda não assistiu, é uma animação incrível, eu gostei muito, eu nunca tinha assistido, eu fui assistir tem pouco tempo, tem alguns meses que eu assisti esse filme, e assim, eu não sei por que eu nunca tinha assistido, porque esse filme é incrível. O filme basicamente conta a história de uma menina, né, que ela mora com os pais e eles acabam se mudando para outro lugar. Mas desde sempre, desde o dia em que mostra o nascimento dessa menina, já começa a mostrar pra gente também dentro do cérebro dela. E o cérebro dela nesse filme é representado por uma sala, onde tem um controle enorme e tem algumas emoções lá dentro. A gente tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria, a gente tem várias emoções como em forma de pessoas, como bichinhos mesmo. E cada vez que acontece alguma coisa na vida dela, é como se uma pessoa viesse e falasse: não, agora eu vou assumir o controle e eu vou mexer aqui nessa máquina. Só que de uma maneira realmente muito divertida. E quando ela começa a crescer, na medida que ela começa a crescer, algumas coisas vão mudando, né? Porque ela vai ficando adolescente e tudo mais. E até os próprios sentimentos dela não entendem o que estão acontecendo e eles começam a brigar uns com os outros, que é mais ou menos aquela fase, né, em que mistura tudo que sente e tudo mais. E dentro também dessa sala funciona campo de futebol, só que 1000 vezes maior, onde tem aí também pontes, que são as pontes que representam as coisas que ela construiu. Então tem pontes de amizade, tem pontes da família, e na medida em que um sentimento ou outro mexe em uma coisa em que não deveria, as coisas elas começam a mudar. Então mostra várias coisas que acontecem com a menina, mostra pontes sendo destruídas e pontes sendo reconstruídas, algumas nunca mais voltam. Então eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas quem já assistiu esse filme sabe de verdade do que eu tô falando. É um filme assim, ele é uma animação, às vezes ele pode até parecer um pouco infantil, mas tem todo um contexto por trás
desse filme. E é um filme que vai muito além realmente da animação, do desenho, daquela coisa de ser infantil. É um filme muito, muito bom. Um outro filme que talvez você também já tenha ouvido falar é O Lado Bom da Vida, que conta a história de um cara que perdeu a casa, o carro, o emprego, a esposa, e aí ele acabou ficando muito deprimido, ficando até um pouco doido, e ele foi internado em um sanatório por 8 meses. E quando ele sai, ele vai morar com os pais para tentar reconstruir a vida, para tentar correr atrás de tudo que ele perdeu nesse tempo. E vendo, né, realmente, a gente realmente fica essa questão, qual o lado bom da vida? E que também é uma questão que move praticamente todos os personagens desse filme. Qual seria o lado bom da vida? Onde surgem muitas perguntas e até mesmo questionamentos do tipo, até onde você tem que ir, até onde você aguenta ir para algo ser bom na sua vida, ou até aonde você tem que parar para uma coisa, né, quando você percebe que ela já não é mais boa para sua vida. É só uma questão de status, é realmente uma questão de sentir. Então é um filme assim que é de fato muito bom, ele também é muito conhecido, então acho que provavelmente você já ouviu falar dele alguma vez. E seguindo mais ou menos nessa linha também temos Loucura de Amor, que o nome meio que já diz tudo, né? Que é sobre um cara que ele é jornalista, revista muito badalada, e ele decide sair para curtir a noite com os amigos e ele conhece uma mulher, então ele fica com essa mulher essa noite e eles combinam de ser realmente só por uma noite, mas o problema é que a noite foi inesquecível. Então ele, né, com o passar do tempo, ele decide ir atrás dessa mulher e ele acaba descobrindo que ela é paciente de uma clínica psiquiátrica. E ele tenta bolar vários planos, só que de maneira muito mirabolante, para tentar passar mais tempo com ela. E o filme, ele vai muito além, apesar de ele ser sim um clichê meio romântico, ele vai muito além disso, né? Porque nós vemos muitas questões que estão em volta, que estão além simplesmente do fato de ela ser uma paciente de uma clínica psiquiátrica e de ele ser um cara que passou a noite com ela. Então a gente vê de uma maneira muito ampla, tendo uma visão muito maior. Eu acho que é um filme muito fofinho, eu gosto muito de filmes românticos e eu gosto muito de quando tem essas pegadas assim também, então já podem saber que eu amo esse filme. E nós também temos, claro, Um Doce Refúgio, que é o tipo de filme que ou você vai amar ou você vai odiar. Onde nós vemos a história de um cara que leva uma vida ali monótona, meio chata mesmo, que vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, todo dia a mesma coisa, vai, volta. Mas ele descobre uma paixão por uma certa coisa e ele vai passar aí o filme inteiro tentando buscar por aquela coisa. Então explorando aí sonhos, convivência social, até um pouco de erotismo e que vai bem além também de só ali do personagem principal em si. Tem coadjuvantes que ajudam a tornar o filme muito melhor. Eu acho que é um filme bem assim, calmo, né, que a gente consegue ver na tranquilidade, digamos assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa lista de filmes que eu trouxe. Trouxe uma lista pequena, se vocês quiserem eu posso sim trazer uma parte 2, quem sabe uma parte 3, uma parte 4. E eu só quero muito informar vocês que desde que eu fiz a mudança de conteúdo aqui no canal, que pra quem não lembra, eu falava apenas sobre séries, mas eu fiz um vídeo contando o porquê da minha mudança. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui pra você assistir. Fechou? Então, desde que eu fiz essa mudança, esse aqui é o segundo vídeo, então eu quero contar pra vocês que toda quinta-feira vão ser feita a análise de alguns personagens, então assim, pode ser que um dia ou outro mude isso, tá, gente? Pode ser que algum dia eu saia disso e faça uma coisa diferente na quinta ou na segunda, mas no geral, na quinta-feira, vamos sempre estar aqui analisando personagens e falando sobre personagens de séries e filmes mesmo, tá? E contando aqui sobre a personalidade deles e até mesmo comparando aqui com a nossa realidade, enquanto na segunda-feira a gente vai ter uma coisa mais soltinha, sabe? Vamos ter aqui sugestão de filmes, sugestão de séries, até mesmo comentando sobre séries, comentando sobre filmes. E é por isso que é muito importante você me seguir lá no Instagram, porque hoje, por exemplo, eu postei uma enquete perguntando o que vocês mais gostariam de ver aqui no canal. E muita gente voltou em rotina de estudos sobre psicologia, muita gente mesmo. Então, eu quero muito saber a sua opinião que assiste aqui o canal.
Então, para isso, eu preciso que você comente aqui embaixo ou me siga lá no Instagram e acompanhe os stories, porque quase sempre eu tô perguntando sugestões para vocês por lá do que vocês querem ver aqui. Então, por isso que é muito importante, que aí eu fico sabendo o que você quer saber e trago aqui para você. Porque é isso que eu gosto, eu trazer uma coisa que você não sabe, você comentar uma coisa que eu não sei e a gente ter realmente uma troca. Então, não se esquece de me seguir lá no Instagram, é @Karen_Robadel. Eu tô sempre por lá, sempre pedindo dicas, sugestão e até perguntando o que vocês querem ver aqui no canal. Então me siga e fica sempre de olho nos stories, que é sempre por lá. Fechou? Me siga nas outras redes sociais também, todas são Karen Robadel. Não se esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo e salvar, compartilhar aí, para você poder ver depois e mandar para aquele amigo que você sabe que gosta de psicologia também e para vocês verem esse filme juntos. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!